Jovem, você já conheceu alguém que se afastou da igreja porque Deus não respondeu alguma das suas orações? Talvez até mesmo você já tenha passado por isso. Você tenha orado, buscado a Deus, pedido com fé, mas a resposta que pedia, como uma cura, uma porta de emprego ou uma bênção que esperava, não aconteceu. Então surge aquela pergunta, né? Será que eu não tive fé o suficiente? Infelizmente, muitas pessoas hoje estão abandonando a fé não porque Deus falhou, mas porque acreditaram no evangelho que falava o que a Bíblia não prometeu. Um evangelho que diz que o verdadeiro cristão não sofre, não perde, não enfrenta crises e que está sempre vencendo. Quantas pregações você já ouviu dizendo assim: você nasceu para vencer, você nasceu para dominar, você é cabeça e não é cauda. Mas se isso fosse verdade, por que o apóstolo Paulo foi preso, por exemplo? Por que Pedro foi perseguido? Porque os demais profetas do Senhor sofreram. E a pergunta mais importante de todas, né? Por que Jesus então teve que morrer crucificado naquela cruz? Hoje nós vamos desmontar uma das maiores distorções do cristianismo moderno, o triunfalismo. Nós vamos descobrir que a verdadeira vitória cristã não é viver sem lutas, mas é permanecer fiel a Cristo mesmo em meio às dificuldades. Então hoje nós vamos corrigir muitas expectativas erradas que talvez estejam afetando sua caminhada com Deus, jovem, para que você possa estar alicerçado na palavra de Deus. Então, juventude abençoada, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui todo domingo nós estamos estudando as lições da Escola Bíblica Dominical de jovens e de adultos. Esse é o nosso espaço de estudo da palavra de Deus, aqui onde a gente procura estudar a Bíblia com profundidade teológica, mas de uma forma simples, trazendo clareza e aplicação prática para o nosso dia a dia. Nosso objetivo aqui não é apenas transmitir informação para você, mas é te ajudar a desenvolver uma fé sólida, bíblica e madura para enfrentar os desafios da vida cristã. Antes de nós continuarmos, quero pedir que, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, isso nos ajuda muito. Cada curtida, cada compartilhamento ajuda esse conteúdo a chegar a mais jovens que também precisam conhecer da palavra de Deus. E ainda, se você prefere ouvir esse conteúdo enquanto trabalha, dirige ou faz o seu treino ou suas atividades do dia a dia, pode me acompanhar pelo Spotify. Basta apenas pesquisar por EBD com o pastor Eliezer Nunes. Lá você encontra todas essas lições em formatos de áudio para você estudar durante a semana. Então vamos para a lição número 12 desse segundo trimestre de 2026, que tem como tema a falácia do triunfalismo. Veja o nosso texto principal. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. O resumo da nossa lição de hoje. O triunfalismo distorce o evangelho ao prometer uma vida cristã sem sofrimentos, enquanto a Bíblia revela que a verdadeira vitória está na perseverança, na cruz e na esperança eterna em Cristo. Então, nessa lição, nós temos os seguintes objetivos: refletir a respeito da comercialização da fé e da bênção, apresentar os artifícios triunfalistas, identificando a ênfase na prosperidade material e refutar o triunfalismo à luz das Escrituras. Jovem, você já reparou como tem pregadores, influencers cristãos hoje em dia que só falam de bênção, de prosperidade e só falam que você precisa declarar para receber? E nunca mesmo falam sobre cruz, arrependimento ou renúncia. Isso tem um nome, é triunfalismo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O triunfalismo troca a cruz por conquista pessoal. Ele troca o Espírito Santo por uma fórmula mágica de autoajuda ou fé motivacional. Ele troca a soberania de Deus por um gênio da lâmpada, que existe só para satisfazer os nossos desejos. O teólogo Roger Olson, na sua obra sobre a persistência de erros históricos na igreja, ele mostra como esse tipo de distorção não é novidade do século XXI. Isso é uma releitura de heresias antigas com uma roupagem moderna, sempre aparecendo em momentos históricos quando a igreja se afasta da centralidade da cruz. O triunfalismo é exatamente isso, é uma mentira antiga que ganhou um filtro novo no Instagram. O primeiro ponto, então, da lição de hoje vai falar sobre a simonia e suas manifestações na igreja contemporânea. Primeiro ponto, a definição bíblica de simonia. Para entender as raízes mais profundas do triunfalismo, a gente precisa voltar lá em Atos, capítulo 8, e presta bem atenção porque essa história é mais atual do que parece. Lá tinha um camarada chamado Simão, conhecido na cidade de Samaria como um mágico. Hoje em dia a gente poderia chamar ele facilmente de um influencer, porque ele tinha muitos seguidores, ele tinha fama e todo mundo achava ele incrível.
A Bíblia diz que as pessoas consideravam ele como alguém extraordinário, quase sobrenatural. E ele gostava muito disso. Ele gostava de ser admirado, gostava do palco, gostava dos holofotes em cima dele. Só que aí chega Filipe pregando o evangelho da verdade. As pessoas começam a se converter de verdade. E depois chega o apóstolo Pedro e João, e eles oravam, impunham as mãos sobre as pessoas, e elas recebiam o Espírito Santo de um jeito visível, poderoso. Foi nesse momento que o coração de Simão se revelou. Ele teve um estalo e viu ali uma oportunidade. Ele vê aquela manifestação espiritual e pensou: eu também quero ter esse poder. Só que ele quis do jeito errado. Ele chega para os apóstolos e oferece dinheiro para eles, dizendo: dai-me também esse poder para que todo aquele sobre quem eu impor as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro não amenizou, não suavizou, também não tentou ser gentil com a situação. O apóstolo foi direto para ele e disse assim: tu não tens parte nessa obra, nem nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Agora olha bem, porque isso é muito importante nessa história. O problema não era ele querer o poder de Deus. O problema também não era o dinheiro. O problema era o coração de Simão. Ele não queria conhecer mais de Deus. Ele queria simplesmente o poder de Deus. Ele não queria ser transformado. Ele queria ter influência sobre as pessoas. Ele não buscava santidade, ele buscava prestígio. Ele não queria servir, mas ele queria ser servido, ser admirado, ser aplaudido. Ele queria simplesmente a coroa sem ter que passar pelo Calvário. E aqui está uma advertência que cabe diretamente na nossa geração de hoje. A gente vive num tempo obcecado por poder, visibilidade, número de seguidores, engajamento. A simonia, ela nasce exatamente aí, quando a gente tenta transformar a graça de Deus em troca. Ela aparece quando alguém acredita que pode manipular, controlar ou destravar a bênção de Deus através de fórmulas, técnicas ou ofertas. Ela aparece justamente quando o nosso relacionamento com Deus, que deve ser baseado em amor e comunhão, é substituído simplesmente por uma busca de benefícios espirituais. Como se Deus fosse um caixa eletrônico que solta a bênção quando você digita a senha ou insere a moedinha da oferta, como essa maquininha aí da semana passada. Lembra dela? Olha ela aí de novo. E tem gente que quer a bênção, mas nunca vai simplesmente dizer: Senhor, eu te amo, independente de tudo que acontecer na minha vida. Essa diferença parece pequena, mas ela determina toda a trajetória espiritual de uma pessoa. É a diferença entre um cristão que cai fora da fé na primeira crise, porque ele só estava ali esperando os benefícios, e um cristão que permanece firme mesmo no deserto. Esse segundo tipo de cristão que o triunfalismo não consegue produzir, porque ele não ensina ninguém a amar a Deus, além dos presentes que ele dá. Nós adoramos a Deus não pelo que ele dá ou pelo que ele faz, mas por aquilo que ele é. O segundo tópico da lição diz assim: a comercialização da fé e da bênção. A história de Simão não ficou trancada no passado, porque o espírito então da simonia, que vem justamente do nome de Simão, continua vivo e ativo em muitos ambientes religiosos até hoje, só que agora com uma roupagem mais sofisticada. Hoje em dia, claro, ninguém vai literalmente até um pastor oferecer dinheiro pedindo o poder de Deus, como Simão fez para os apóstolos. Mas muita gente tenta, na prática, transformar a fé numa espécie de negócio espiritual disfarçado de devoção. A comercialização da fé é um sintoma grave da teologia triunfalista. Programas de TV religiosos que promovem muitas vezes campanhas de fé, com ênfase em doações financeiras em troca de milagre, eles estão contribuindo para transformar o evangelho num produto de mercado. Para e observa com atenção quantas vezes você já viu a bênção de Deus ser apresentada como uma transação comercial. Algumas mensagens, sutilmente, ou às vezes nem tão sutilmente, dão a entender que quanto maior for a sua oferta, maior vai ser o seu milagre. Outras estão sugerindo que existe uma relação automática, quase que matemática. Você contribui financeiramente e proporcionalmente àquilo Deus vai te abençoar materialmente. É um sistema de troca onde Deus, pouco a pouco, deixa de ser visto como um pai amoroso e passa a ser tratado simplesmente como uma espécie de investidor celestial que só fecha negócio com quem oferece o valor certo para ele. Só que isso não é o evangelho, isso é uma distorção grosseira da graça de Deus. A Bíblia é enfática e categórica. Tudo que nós recebemos vem da bondade gratuita de Deus. A salvação não pode ser comprada. Efésios 2:8 deixa isso bem claro. O perdão de Deus não pode ser comprado. Ele custou o sangue de Cristo e não o nosso dinheiro.
O Espírito Santo não está à venda, e foi exatamente isso que foi o pecado de Simão. A graça, na sua própria definição da palavra, não pode ser comprada, porque graça é algo que você não merece. E essa comercialização, então, ela tem duas consequências. Primeiro, a frustração, quando você fala que fez a sua parte, orou, jejuou, ofertou, declarou com fé e o milagre não aconteceu do jeito que esperava. Então a conclusão de muitas pessoas é: Deus me deu as costas, ou Deus falhou comigo, ou até mesmo Deus não existe mais. Isso vai gerar uma dor enorme, uma decepção que muitas vezes empurra muitas pessoas, muitos jovens, para longe da igreja. E a segunda consequência é o orgulho espiritual. Porque quando alguma coisa dá certo, a tentação é a pessoa pensar assim: eu conquistei essa bênção, eu mereci pela minha fé. É como se a pessoa tivesse destravado Deus através do próprio esforço. E isso é o contrário do que a Bíblia ensina. Por isso, jovem, cuidado para não transformar a sua vida espiritual numa relação de barganha, sem perceber que o cristianismo genuíno, ele nunca vai perguntar: o que eu preciso fazer para obrigar Deus a me abençoar? Essa pergunta está errada, porque ela trata Deus como se fosse alguém que precisa ser manipulado. A pergunta certa, madura, seria outra: como posso viver de um jeito que glorifique a Deus, independentemente do que as circunstâncias da vida me trouxerem? Olha que diferença drástica, né? Terceiro ponto aí da nossa lição: o espírito mercenário na pregação. O apóstolo Paulo faz uma declaração que deveria nos sacudir hoje em dia. Em 2 Coríntios 2:17, ele escreve: porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Para aí nessa frase um pouquinho. Isso significa que já existia lá no primeiro século pregadores adulterando a mensagem do evangelho para conseguir vantagens pessoais. Isso não é uma coisa nova. Isso não nasceu com as redes sociais. É um problema antigo. Não é uma coisa de hoje em dia. A única coisa é que hoje em dia esse problema ganhou um microfone melhor e um algoritmo mais eficiente. Porque hoje continua existindo gente que adapta a mensagem do evangelho para agradar a audiência, igual a quem vai ajustar uma receita para vender mais. É que nem uma campanha política, você já reparou? Os caras só falam aquilo que o povo quer ouvir para ganhar voto. E nesse evangelho triunfalista é a mesma coisa. As pessoas tiram o arrependimento da pregação porque o arrependimento incomoda, faz a pessoa se sentir mal. Isso afasta o jovem. Eles tiram a cruz, porque falar sobre a cruz não converte seguidores, não gera engajamento, não vai bater meta de likes. Eles tiram a santidade da mensagem, dos louvores, porque santidade exige mudança de comportamento. E falar para as pessoas mudarem seu jeito de vida é desconfortável. Então eles tiram o sofrimento da equação, porque o sofrimento simplesmente não vai vender ingresso para o evento que eles querem vender. E no lugar de tudo isso, eles oferecem uma versão turbinada e confortável do evangelho. O pregador mercenário, no fundo, não está nem um pouco preocupado com a transformação real da sua vida. Ele está de olho em números, em audiência, em influência, em dinheiro, em retorno financeiro. Observe as mensagens de muitos pregadores hoje em dia. Elas sempre giram em torno das mesmas 3 palavras: sucesso, prosperidade e realização pessoal. Sempre é sobre você e raramente é sobre Cristo. Agora compara isso com a vida real dos apóstolos de Jesus. Paulo foi preso várias vezes. O apóstolo Pedro foi perseguido e, segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo. João foi exilado na ilha de Patmos. Os primeiros cristãos enfrentaram uma perseguição brutal, perda dos seus bens, perda das suas famílias e a perda da sua própria vida. E mesmo assim eles permaneceram fiéis, porque eles sabiam com absoluta clareza: o centro do evangelho nunca foi a conquista terrena, mas o centro do evangelho sempre foi Cristo. A pregação verdadeira não coloca você no centro do palco, ela coloca Jesus no centro. Ela não te promete uma vida sem problema nenhum, mas ela promete a presença constante de Deus no meio dos seus problemas. Ela não promete a ausência de cruz, mas o verdadeiro evangelho promete a força sobrenatural de Deus sobre você para te ajudar a carregar a sua cruz todos os dias, como o próprio Jesus disse aí no texto principal que a gente leu no início do vídeo. Nós cremos firmemente nos dons do Espírito, nós cremos nos milagres, nas curas divinas, na libertação verdadeira, mas tudo isso acontece pela graça de Deus e para a glória de Deus. Nunca é para nossa glória ou como uma mercadoria que pode ser vendida. Se um pastor, por exemplo, orar por alguém
e a pessoa for curada. O mérito não é daquele pastor, o mérito é de Cristo. É Ele quem opera todas as coisas. O poder não está no pastor, não está no óleo, não está em algum objeto ungido. Tanto os dons, os milagres, a unção do Espírito Santo não estão à venda. E a pergunta que eu te faço para a gente fechar esse tópico é essa. Por acaso os artistas gospel, os pregadores ou os influenciadores que você segue, por acaso tudo que eles fazem está apontando para Cristo ou está apontando para eles mesmos? Reveja a sua rede social. Segundo tópico diz assim, os artifícios dos triunfalistas. Veja bem, os sinais e os sintomas. Depois da gente entender a raiz do problema dessa simonia, agora a gente precisa entender e identificar os sinais disso na prática. E aqui tem um detalhe para você gravar. O triunfalismo quase nunca vai ser apresentado como mentira. Ele não vai subir no palco ou iniciar um vídeo dizendo, olha aqui, eu sou uma heresia, hein? Preste atenção. É claro que não. Eles vão usar linguagem cristã, vão usar músicas atraentes, vão citar versículos da Bíblia, falar daquilo que as pessoas precisam, de fé, unção, milagre, bênção e assim por diante. Só que tudo isso fica distorcido, fora do contexto, de uma forma açucarada, para parecer mais palatável para as pessoas. Jesus já tinha avisado isso há mais de 2000 anos atrás, que os falsos mestres não viriam vestidos de vilão com cara de mal. Mas Jesus disse em Mateus 7,15 que eles viriam vestidos de ovelha, ou seja, por fora parecem super espirituais e humildes, mas por dentro estão distorcendo a verdade que deveria libertar as pessoas. Então veja aí o primeiro tópico desse item que fala a ênfase excessiva na prosperidade material. Esse é o primeiro dos sintomas do triunfalismo. Antes de qualquer coisa, deixa eu ser bem direto com você. A Bíblia não condena a prosperidade material, viu? E isso é fato. Não existe pecado nenhum em a pessoa trabalhar, crescer profissionalmente, enriquecer, abrir um negócio, conquistar estabilidade financeira, melhorar de vida. Pelo contrário, Deus abençoou financeiramente vários dos seus servos ao longo da história. Abraão foi riquíssimo, Jó se tornou muito rico, Davi foi rico, Salomão nem se fala. Então não é sobre demonizar o dinheiro. O problema começa quando a prosperidade material deixa de ser uma bênção possível e se torna o centro, o termômetro, a prova de fé da vida da pessoa. Porque o triunfalismo ensina de uma forma direta, ou às vezes até meio disfarçado, que a riqueza é um sinal de espiritualidade alta, de bênção de Deus, e que a pobreza ou dificuldade financeira é um sinal automático de falta de fé, pecado ou até da atuação de demônios. Isso vira uma regra. Quem prospera tem fé, quem não prospera não tem. Só que basta você abrir a Bíblia para essa ideia cair no chão. Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo. Ele cresceu numa família simples de um carpinteiro. Durante o seu ministério, ele declarou algo que deveria chamar a atenção dessas pessoas. Ele disse assim, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8,20. Espera aí, Jesus, o Filho de Deus, sem ter casa própria, isso era falta de fé? É óbvio que não. Esse não era o objetivo dele. Ele veio a esse mundo para pregar o evangelho, para trazer a salvação. E essas coisas não estavam no centro do seu propósito. E os apóstolos? Eles enfrentaram perseguição, fome, prisão, dificuldade financeira séria. Paulo chegou a escrever sem rodeio. Até essa presente hora sofremos fome, sede e nudez. Está lá em 1 Coríntios 4,11. Será que faltava fé para o apóstolo Paulo quando ele escreveu boa parte do Novo Testamento? A resposta é evidente que não. A bênção de Deus nunca, em nenhum momento da Bíblia, ela foi medida pelo saldo bancário das pessoas. Um grande estrago do triunfalismo é mudar o foco do evangelho, porque a mensagem original de Jesus era buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, lá em Mateus capítulo 6 e 33. O triunfalismo, silenciosamente, ele troca essa frase por outra, buscar primeiro os benefícios do reino. Parece sutil, mas é uma inversão completa de prioridade. Isso produz uma geração inteira de jovens cristãos frustrados, vazios e materialistas. Pensa comigo, quando você perde o emprego, automaticamente, você pensa que Deus te abandonou? Quando você enfrenta uma dificuldade financeira, você sente lá no fundo que nasceu para isso e que você está sendo punido? Quando um plano não funciona, você conclui que foi a sua fé que falhou? Será que se você se identificou com alguma dessas perguntas que eu fiz, o triunfalismo já plantou uma sementinha aí na sua cabeça sem você perceber. Cuidado! A verdadeira prosperidade bíblica é muito mais ampla do que o dinheiro, jovem.
Tem gente com muito dinheiro na conta, mas vazio por dentro, sem paz, sem propósito e sem Deus. Mas também tem gente com pouquíssimo recurso material, que é cheio da presença do Espírito Santo, vive uma vida de plenitude que dinheiro nenhum pode comprar. A pergunta que Jesus faz continua muito certa. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Essa pergunta não envelheceu nem um pouco. Ela cabe perfeitamente na nossa geração, que é viciada em comparação e ostentação nas redes sociais, não é verdade? A nossa identidade não está na nossa conta bancária, nos seguidores, no carro que a gente dirige ou na roupa que a gente veste. A nossa identidade está em Cristo. E a maior riqueza de um cristão jamais vai estar naquilo que ele acumula nessa vida, vai estar naquilo que ele possui garantido na eternidade. O triunfalismo transforma Deus num meio, num instrumento para você alcançar sua prosperidade material. Mas o evangelho verdadeiro inverte essa lógica completamente. Deus não é o meio, Deus é o objetivo, ele é o fim, ele é a própria recompensa da nossa fé. O segundo tópico aí fala sobre um segundo sintoma do triunfalismo, que é a doutrina da confissão positiva. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada, né? Um truque muito usado pelo triunfalismo é a chamada confissão positiva. Numa versão mais extrema e distorcida dela, ela chega a ensinar que as palavras que nós falamos possuem poder criativo praticamente absoluto. Basta você declarar algo com fé e tomar posse que aquilo é obrigado a acontecer. É como se a sua boca tivesse um controle remoto da vontade de Deus. Parece poderoso, parece fé de verdade, mas é, na realidade, uma tentativa disfarçada de colocar você no controle e Deus na obrigação de te obedecer. Só que a Bíblia não ensina em nenhum lugar que a fé é uma ferramenta para a gente controlar Deus. A fé bíblica é uma confiança em Deus, não é um controle sobre ele. O exemplo mais poderoso disso está em Jesus, lá no jardim do Getsêmani. Se existia alguém com autoridade espiritual para decretar qualquer coisa, era Cristo. E olha o que ele fez, ele orou: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Leia lá Lucas 22:42 para você ver. Essa frase sozinha, ela destrói toda a base teológica da confissão positiva distorcida. A fé genuína se submete à soberania de Deus. Ela não tenta dobrar Deus na sua vontade. E essa confissão positiva tem um efeito colateral gravíssimo nisso tudo, que talvez seja o mais perigoso para você, jovem. Muita gente que cresce ouvindo essa doutrina passa a acreditar que você demonstrar tristeza, medo, ansiedade ou qualquer sofrimento é um sinal de fraqueza espiritual ou de mau testemunho. Espera aí. O que isso vai gerar? Jovens que escondem sua própria depressão, escondem suas dúvidas, escondem suas crises de fé, colocam uma máscara religiosa em cima de uma ferida que continua sangrando por dentro. Gente, isso não é cristianismo maduro, isso é atuação religiosa, teatro espiritual, qualquer outra coisa. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Olha para os Salmos. Davi chorou várias vezes. Ele questionou a Deus abertamente. Ele expressou medo, angústia, solidão, sem vergonha alguma. E ainda assim foi chamado um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia jamais ensina que sentir dor é pecado. Pecado é viver sem esperança, não é sentir dor. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, de tristeza. Jeremias é conhecido até hoje como o profeta chorão. Paulo escreveu cartas cheias de angústia genuína. A fé verdadeira não anestesia as nossas emoções, mas ela nos ensina a levar essas emoções direto a Deus, sem máscaras, sem fingimento. E isso é algo que o triunfalismo não pode arrancar da nossa vida. Nós precisamos nos aproximar de Deus em verdade. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, mas também em verdade. Terceiro sintoma aí do triunfalismo, a negação da realidade do sofrimento e da perseguição. E talvez esse seja aí o artifício mais perigoso, porque ele vai atacar diretamente nas nossas expectativas com relação a Deus. O triunfalismo vende de bandeja a ideia de uma vida cristã sem sofrimento, sem perda, sem lágrimas, sem ter que passar por nenhum deserto na vida, sem a cruz. É o famoso evangelho turbinado que eu comentei lá atrás. Só que essa promessa colide de frente com as palavras de Jesus em João 16:33, que ele diz assim: no mundo tereis aflições. Presta atenção, ele diz assim: se vocês tiverem fé, não vão ter, ou talvez terão. Ele disse: vocês terão aflições. É uma afirmação. O sofrimento faz parte da experiência humana.
e também faz parte, sim, da experiência cristã. A diferença entre o evangelho bíblico e o evangelho triunfalista não está na ausência das lutas, mas está na presença real de Cristo durante as dificuldades que a gente enfrenta. O triunfalismo costuma vender a ideia simplista de que todo sofrimento é automaticamente consequência de pecado ou de falta de fé. Mas a Bíblia nos mostra um quadro bem diferente. Jó sofreu terrivelmente por ser um homem íntegro, e o próprio texto bíblico afirma isso. José sofreu anos de escravidão e de prisão injustamente, e era fiel a Deus o tempo inteiro. Daniel foi na cova dos leões, Paulo chegou a sofrer naufrágios, açoites, prisão, sendo um apóstolo verdadeiro do Evangelho. E o próprio Jesus, sendo sem pecado, perfeito, sofreu a cruz mais cruel da história. Então, o sofrimento não é necessariamente um sinal de fracasso espiritual. Muitas vezes é exatamente o contrário. Paulo escreve em Romanos que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz esperança. Está lá em Romanos 5. Então, olha essa sequência. Deus não desperdiça as nossas dores, mas Ele trabalha através delas, transformando nossos sofrimentos em caráter e o nosso caráter em uma esperança viva. C.S. Lewis falou certa vez de uma forma muito honesta assim: a dor funciona como um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. E é verdade, que às vezes a gente só consegue parar para ouvir as coisas de Deus quando sofremos, porque aí a gente se aproxima dele. É claro que ninguém gosta do sofrimento, mas frequentemente nós aprendemos lições mais profundas sobre a dependência, humildade e a confiança real em Deus nesses momentos. Por isso que o que Jesus diz em Lucas 9:23 continua sendo um texto central para a nossa lição. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. É uma decisão diária. Agora me diz uma coisa, jovem, a sua fé está baseada naquilo que Deus faz ou naquilo que Deus é? Se esse estudo está te ajudando a enxergar algumas armadilhas espirituais que passam desapercebidas muitas vezes pela gente, já deixa aqui o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, me ajude compartilhando esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para que outros jovens também possam aprender a discernir entre a verdade bíblica e os ensinos distorcidos que estão circulando por aí. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que vai nos ensinar assim como refutar então o triunfalismo. Porque não basta a gente conhecer o erro, nós precisamos conhecer a verdade. Exatamente isso que a gente vai fazer agora. Nesse próximo tópico, a gente vai ver como a Bíblia destrói essa falsa ideia de um cristianismo sem cruz e nos apresenta o verdadeiro triunfo de um cristão. Porque essas doutrinas erradas, elas não nascem do zero. Geralmente elas nascem de uma verdade bíblica que foi distorcida, puxada para o lado errado. Até porque senão ia ser fácil das pessoas rejeitar, né? Primeiro ponto, o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Uma das maiores armadilhas aí do triunfalismo é transformar a fé numa espécie de controle remoto espiritual. E a ideia que fica plantada na cabeça das pessoas é: se eu tiver fé suficiente e declarar do jeito certo, se eu perseverar nas práticas certas, Deus é obrigado a fazer o que eu quero. Isso é poderoso, mas está teologicamente errado. A Bíblia apresenta um Deus que domina absolutamente sobre todas as coisas. Um Deus que governa a história inteira e não só a nossa história pessoal. Um Deus que não pode ser manipulado por ninguém, em nenhuma circunstância. Um Deus que continua sendo Senhor, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida. Então, ao mesmo tempo, é fundamental para nós o que a Bíblia nos ensina sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque a gente deve orar, perseverar, buscar a Deus, confiar, viver pela fé ativamente. E essas escolhas têm um peso real. A nossa fé importa, a nossa perseverança faz diferença. Diferentemente de algumas correntes mais deterministas, nós cremos que Deus chama o ser humano a responder à graça dele. Você não é um robô programado. Você é chamado a decidir, a crer, a perseverar em Deus. Mas isso não vai transformar Deus num servo da sua vontade. E é exatamente nesse ponto que o triunfalismo desliza para dois perigos perigosos. Primeiro, ele coloca o ser humano no centro do universo espiritual. Segundo, ele transforma Deus num instrumento, numa ferramenta para realizar os desejos humanos. E a Bíblia faz exatamente o caminho contrário. Ela coloca Deus no centro e você que gira em torno dele. Olha a vida do apóstolo Paulo mais uma vez. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, algum tipo de aflição física ou espiritual
que o incomodava profundamente. Era alguma coisa que o texto bíblico diz que o envergonhava. Quantas vezes ele orou pedindo para que esse espinho fosse retirado? 3 vezes. E com insistência genuína. E o que Deus respondeu para ele? Não foi sim, mas Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não removeu o problema de Paulo, mas Deus sustentou Paulo dentro daquele problema. Você percebe a diferença nisso? Isso nos ensina que nem toda a nossa oração vai receber um sim como resposta. Algumas vão receber um espere, ou outras simplesmente Deus vai dizer não. Mas em todas as respostas, sim, espere ou não, Deus continua sendo absolutamente bom. E essa é uma das marcas mais claras da maturidade espiritual que existe, porque Deus sabe o que é melhor para nós. O triunfalismo vai ensinar: confie que Deus vai fazer tudo o que você quer, mas o evangelho ensina algo completamente diferente. Confie porque Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não sabe. Segundo ponto aí, como a gente refutar o triunfalismo? Com a valorização da cruz e do sofrimento redentor. Se existe uma palavra que o triunfalismo tenta arrancar do cristianismo a qualquer custo, essa palavra é cruz. Observe como tem poucos louvores que falam sobre cruz, sobre o sangue de Jesus, sobre arrependimento e por aí vai. Porque a cruz está no centro da fé cristã. Não existe evangelho, não existe salvação, discipulado, cristianismo sem cruz. Isso é inegociável. Pensa uma coisa interessante, jovem. Você já reparou, Jesus poderia ter vencido Satanás de qualquer outro jeito, com o seu poder, com a força bruta ou com o estalar de dedos. Ele é Deus, ele pode todas as coisas, mas ele escolheu deliberadamente vencê-lo através da cruz, se sacrificando por nós. A lógica humana, a lógica do mundo aí das redes sociais, é do sucesso instantâneo, que diz que poder é vencer sem sofrimento, é chegar no topo sem passar aperto. A lógica do reino de Deus é completamente invertida. O poder de Deus se manifesta através da nossa entrega, através da obediência e do sacrifício. O triunfalismo quer o poder da ressurreição sem ter que passar o preço pela comunhão nas aflições de Cristo. É como você querer receber o troféu sem ter vencido a maratona. Mas o evangelho verdadeiro apresenta que esses dois caminhos, da aflição e da comunhão, andam juntos. Primeiro, Jesus enfrentou os cravos de espinhos e a cruz. Depois veio a glória eterna. O padrão se repete inúmeras vezes nas Escrituras. José, por exemplo, passou pela prisão antes de chegar ao palácio do Egito. Davi passou pelo deserto, fugindo, antes de poder se sentar no trono. Daniel passou pela cova dos leões, antes de enfrentar ser honrado na corte do rei da Babilônia. Os apóstolos passaram por perseguição antes de receberem a recompensa eterna, e assim por diante. Isso não significa que a gente deve sair buscando sofrimento como se isso fosse um troféu espiritual. A Bíblia nunca glorifica a dor simplesmente pela dor. Isso seria masoquismo religioso, penitência, autoflagelação, e não é a fé bíblica. Mas ela ensina com clareza que Deus usa até as tribulações mais difíceis para produzir crescimento espiritual genuíno na nossa vida. A gente vive uma cultura que está obcecada por fugir de desconforto, de tudo que é dor, de tudo que é espera. Mas Deus, repetidas vezes na história, usa exatamente esses momentos para nos moldar de um jeito que o conforto não conseguiria fazer. Você sabia, jovem, que existem lições que a gente só aprende quando está no vale e nunca quando estamos no topo do monte? Existem experiências reais e profundas com Deus que só vão acontecer no meio das tempestades da vida que a gente enfrenta. Existem traços do nosso caráter que só vão ser desenvolvidos através de perseverança em momentos de aperto e nunca através das facilidades que a gente encontra. Então, o verdadeiro triunfo não consiste em desviar da cruz, em fugir dela como um truque espiritual, mas consiste em nós carregarmos a nossa cruz dia após dia e seguirmos Jesus de perto. Vamos ao terceiro tópico, que diz assim: a pureza da pregação e a dependência do Espírito Santo. O último pilar dessa refutação bíblica envolve diretamente a forma como o evangelho é pregado hoje. Paulo vai afirmar em 2 Coríntios 2:17 que ali tinha os falsificadores da palavra de Deus, né? E essa frase é dolorosamente atual, porque já lá atrás tinham pessoas que já estavam adulterando a mensagem do evangelho
para ganhar vantagem pessoal, popularidade, dinheiro, prestígio. E hoje a situação não mudou muito, ela só ganhou uma roupagem digital. Tem gente que vive a gente que vive na era dos algoritmos, da caça por views, dos cortes de 15 segundos, é uma competição feroz por atenção. E a tentação real e constante é a gente querer adaptar a mensagem do evangelho para agradar o público, remover os temas difíceis, evitar falar sobre pecado, sobre arrependimento, evitar falar sobre santidade e evitar falar sempre sobre a cruz. Mas quando a gente faz isso, simplesmente está se deixando de pregar o evangelho completo. E essa versão editada, recortada da fé, só traz problemas. O triunfalismo seleciona cuidadosamente apenas as partes mais agradáveis das escrituras. Fala sobre bênção, mas não fala sobre renúncia. Então é interessante a gente falar aqui também sobre a nossa identidade. Como pentecostais, nós cremos firmemente nos dons espirituais, na cura divina, em profecia. Nós cremos em milagres genuínos operados ativamente por Deus hoje. Nós cremos no batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder, uma experiência viva para a igreja. Isso não é discutido, isso é uma convicção bíblica e histórica da fé pentecostal. Mas nós também cremos com a mesma convicção que a principal obra do Espírito Santo não é promover celebridades religiosas, é glorificar a Jesus Cristo. O próprio Jesus declarou sem deixar dúvida que o Espírito Santo glorificaria Jesus. Está lá em João 16 e 14. O Espírito Santo não desceu no dia de Pentecoste para fabricar influenciadores cristãos ou pregadores famosos. Ele desceu para exaltar Jesus Cristo. Então, quando uma pregação coloca Cristo no centro, o Espírito Santo opera livremente, com poder genuíno e se manifesta através dos dons no meio da igreja. Mas quando uma pregação coloca o ser humano, o pregador, como um milagreiro, celebridade religiosa, lá no centro do palco, o Espírito Santo é entristecido. A verdadeira dependência do Espírito Santo não produz orgulho, ela produz humildade genuína. A dependência do Espírito não vai produzir um espetáculo de palco, muito menos exaltação humana, mas ela vai produzir uma adoração centrada em Jesus e santidade no nosso dia a dia. É por isso que a pergunta final desse tópico que eu deixo para você é: o centro da sua fé é Jesus ou são os benefícios que você espera receber dele? Gente, a falácia do triunfalismo tem seduzido tanta gente, porque ela oferece exatamente aquilo que o coração humano deseja. Sucesso sem sofrimento, glória sem ter que passar pela cruz, vitória sem perseverança. Quem não quer isso? É um pacote tentador, só que é falso. O evangelho verdadeiro apresenta outro caminho, bem mais exigente e infinitamente mais real. A verdadeira vitória do cristão não é nunca passar por luta, mas é permanecer fiel diante das lutas que inevitavelmente vão chegar. Não é nunca cair, porque isso seria impossível, nós somos humanos, mas é se levantar pela graça de Deus quantas vezes for necessário. Então, quando Paulo escreveu que Deus nos faz sempre triunfar em Cristo, ele não estava escrevendo isso dentro de um palácio confortado. O triunfo dele nunca esteve na ausência do sofrimento, mas estava sempre na presença constante de Cristo e na salvação que Paulo tinha certeza que recebeu. Porque ele disse no final da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está-me reservada, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor. Então diz aí a nossa conclusão. A falácia do triunfalismo é um desvio perigoso da fé bíblica. Prometendo uma vida sem dor, ele desvaloriza a cruz, ignora o sofrimento e transforma Deus em um distribuidor de bênçãos por interesse. Precisamos resistir às tentações do triunfalismo e manter nossos olhos fixos em Cristo. A verdadeira vitória é permanecer firme mesmo nas provações. É crer quando tudo diz o contrário. É amar a Deus mais pelo que Ele é do que pelo que Ele dá. Vivamos, pois, não segundo o triunfalismo, mas segundo o Evangelho. Que a nossa fé seja sincera, nossa pregação pura e nossa caminhada perseverante para a glória de Deus. Jovem, Deus te abençoe. Estamos chegando ao final já de mais um trimestre. Semana que vem a última lição. Até lá, que Deus te abençoe em nome de Jesus.